Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Bíblia 7, sua porção bíblica diária em 7 minutos. Hoje vamos ler Marcos capítulo 12. Título: A parábola dos agricultores maus. Versículo 1. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles do fruto da vinha. Mas, dominando-o, eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Versículo 5. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. E restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Versículo 10. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. Título: A questão do tributo. Versículo 13. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Versículo 15. Mas percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhes respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Título: Os saduceus e a ressurreição. Versículo 18. Então se aproximaram dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma, o terceiro. E assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Versículo 25. Ao ressuscitar, os mortos não se casam nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem em que se fala da sarça, como Deus lhes disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos? Grande é o vosso erro. Título:
o primeiro de todos os mandamentos. Versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvia discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus? E ninguém mais ousava interrogá-lo. Título: O Cristo, filho de Davi. Versículo 35. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Título: Jesus critica os escribas. E Jesus continuava a ensinar, dizendo: cuidado com os escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Título: a oferta da viúva pobre. Versículo 41. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre. Versículo 44. Porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui encerramos, então, o capítulo 12 de Marcos. Este é um projeto do canal Bíblia na Praça. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe.